se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. A Mulher da Capa Preta, Minas Novas. A noite estava especialmente escura, e a neblina tornava impossível enxergar além de alguns metros à frente. Eu dirigia sozinho pela estrada que cortava Minas Novas, um caminho deserto que parecia se estender infinitamente. O silêncio dentro do carro era absoluto, apenas quebrado pelo ruído monótono do motor. Mas havia algo naquelas sombras que fazia minha pele arrepiar. De repente, notei algo no acostamento. Era uma figura envolta em uma capa preta, parada sob uma árvore retorcida. Reduzi a velocidade instintivamente, tentando entender o que estava vendo. A luz dos faróis mal tocava a silhueta, mas era evidente que era uma mulher. Seu rosto estava encoberto pela aba da capa, e o vento balançava suavemente o tecido. Quando o carro parou ao lado dela, minha intenção era oferecer ajuda, mas antes que eu pudesse falar, ela ergueu a cabeça lentamente. Seus olhos, escuros como a noite, pareciam perfurar minha alma. Um calafrio subiu pela minha espinha, e eu hesitei. Algo na presença dela parecia errado. Precisa de ajuda, consegui perguntar, minha voz tremendo. Ela não respondeu. Apenas ergueu uma das mãos e apontou para frente, como se quisesse que eu seguisse. O ar ficou mais pesado, e uma sensação inexplicável de perigo tomou conta de mim. Eu não sabia por que obedeci, mas pisei no acelerador e continuei dirigindo. Olhando pelo retrovisor, notei que ela ainda estava lá, imóvel. Mas, ao virar uma curva, uma visão terrível fez meu coração quase parar. Ela estava de pé no meio da estrada, à minha frente, como se tivesse se teletransportado. Parei bruscamente, os pneus gritando contra o asfalto. Quando saí do carro para confrontá-la, a figura havia desaparecido. Só restava a neblina espessa, agora mais sinistra do que nunca. Algo me dizia que minha noite estava longe de acabar. De volta ao carro, tentei retomar o controle dos nervos. Mas o ar estava carregado, e a sensação de ser observado era insuportável. Enquanto avançava, o rádio, que até então estava desligado, ligou sozinho. Um chiado assustador preencheu o ambiente, seguido por uma voz sussurrante. Você não devia estar aqui, dizia a voz. Olhei ao redor, buscando uma explicação, mas a estrada permanecia vazia. Desliguei o rádio, mas ele voltou a ligar por conta própria. Desta vez, a voz era mais clara. Ela está vindo. Minha mente estava em pânico. Quem estava vindo? Por que eu sentia que algo terrível estava prestes a acontecer? Pisquei os faróis para tentar afastar a escuridão, mas o feixe de luz parecia ser engolido pela neblina. De repente, o motor do carro engasgou e morreu. Eu estava no meio do nada, sem sinal no celular e com a única companhia da escuridão. Saí do carro com uma lanterna, decidido a verificar o que havia de errado com o motor. Mas ao dar a volta no veículo, parei. A mulher da capa preta estava a poucos metros de mim. Ela não se mexia, mas eu podia sentir sua presença esmagadora. Quando tentei falar, minha voz falhou. Ela começou a se aproximar lentamente, e o som de seus passos ecoava como um trovão na noite silenciosa. Antes que pudesse reagir, a lanterna apagou. Girei em pânico, mas tropecei e caí. Quando ergui os olhos, ela estava sobre mim. Seu rosto, agora visível, era uma mistura horrível de beleza e podridão. Um grito escapou da minha garganta antes de tudo se tornar escuridão. Acordei em um lugar estranho, cercado por árvores altas e um silêncio opressor. Não sabia como havia chegado ali, mas a presença dela ainda parecia pairar ao meu redor. Tentando me orientar, caminhei pela floresta, mas o cenário parecia interminável, como um labirinto sem saída. Enquanto andava, ouvi sussurros. Não eram vozes humanas, mas sim algo que parecia vir do próprio vento. As palavras eram confusas, mas uma frase se destacava repetidamente: ela é o aviso. Aviso de quê? O medo consumia meus pensamentos. Após horas vagando, avistei uma casa antiga no meio da floresta. Contra todas as minhas instâncias de autopreservação, me aproximei. A porta estava entreaberta, e uma luz fraca brilhava lá dentro.
Entrei com cuidado, chamando por ajuda, mas ninguém respondeu. No centro da sala havia um espelho enorme, emoldurado por detalhes intrincados e coberto de poeira. Ao me aproximar, algo estranho aconteceu, meu reflexo não era o mesmo. Em vez disso, era ela, a mulher da capa preta, olhando para mim com aqueles olhos penetrantes. A voz voltou, desta vez clara e assustadoramente próxima. Você não devia ter parado naquela estrada. Era mesmo a voz do rádio. Então tudo fez sentido. Ela não era apenas uma aparição, era um presságio de morte para aqueles que ousavam atravessar seu caminho. Eu tentei correr, mas a porta pela qual entrei havia desaparecido. O espelho começou a rachar, e a imagem dela parecia ganhar vida. Ela saiu do espelho, agora completamente real e mais aterrorizante do que nunca. Você viu mais do que devia, disse ela, sua voz um misto de agonia e autoridade. Antes que pudesse reagir, ela tocou minha testa, e uma dor lancinante percorreu meu corpo. Um símbolo começou a se formar ali, como uma marca viva. Agora você pertence à estrada, disse ela, desaparecendo em seguida. Quando me vi sozinho novamente, a casa havia sumido, e eu estava de volta ao carro. O motor ligou sozinho, e o rádio continuava a repetir: ela está vindo. Desde aquela noite, não consigo olhar para um espelho sem vê-la. A marca em minha testa queima, e sinto que estou preso a ela de alguma forma. Toda vez que dirijo por estradas desertas, vejo sua figura ao longe, e sei que é só uma questão de tempo até que ela volte para me buscar.